Vamos lá, pessoal? Retomando aqui o estudo do nosso artigo 5º, inclusive nessa parte nós vamos falar de alguns direitos que envolvem direitos do preso e direitos que devem ser assegurados no momento da prisão, que são muito relevantes aqui no nosso estudo. Então, vamos analisar aqui o nosso texto. Acompanhem aí pelo texto de vocês, por gentileza. Tem um destaque que eu quero dar aqui. Nos incisos relativos a direitos de propriedade, nós temos a desapropriação no inciso 24 e um procedimento que é conhecido como requisição administrativa no inciso 25. Essa desapropriação do inciso 24 é aquela em que o particular não fez nada de errado, mas o que justifica a desapropriação, eu coloquei aqui para vocês nesse post para ajudar na memorização, é uma necessidade pública ou utilidade pública ou interesse social. Como o proprietário não fez nada de errado, ele deve receber uma indenização, ele deve ser indenizado, e essa indenização deve ser prévia, justa e em dinheiro. Então, essa desapropriação não se confundem com outras que são punições previstas em outro capítulo, em outra parte da nossa Constituição. E uma questão aqui sobre o Instituto da Requisição Administrativa, para chamarmos atenção a um detalhe do inciso 25. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação de existência de dano, que nesse caso é presumido. Essa questão está errada, porque o dano não é presumido, como diz a questão. O dano depende da comprovação de prejuízo, né? A indenização depende da comprovação do dano, do prejuízo. Então, o que nos diz a Constituição? Que a indenização é ulterior se houver dano. Se usar a minha propriedade, se o Estado usa e não causa prejuízo, ele não tem que me indenizar. Não há que se falar em um dano presumido, como diz a questão, por isso ela está errada. Muita atenção agora a dois princípios importantes que estão nos incisos 39 e 40 da Constituição, e nós já vimos que também estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 11. O que prevê o inciso 39? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, famoso princípio da legalidade penal, reserva legal penal, anterioridade da lei penal. Podemos ter vários nomes, mas a ideia é sempre a mesma, que também está na DUD. E no inciso 40, temos a previsão de que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Mesma previsão que temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e caiu na prova do DEPEN em 2015. A lei penal somente pode retroagir para que o réu seja beneficiado, correta, uma cópia do inciso 40 da Constituição, e logo a seguir, nos incisos do 41 ao 44, aliás, do 42 ao 44, nós temos alguns crimes que, por serem considerados muito graves, têm algumas características próprias. Gente, memorizem isso. A chance de cair é enorme, tá? Incisos 42, 43, 44. Então, nós montei aqui numa tabelinha para facilitar a visualização e memorização, o racismo, que deve ser punido com pena de reclusão e não de detenção, é uma das pegadinhas. Cada crime só pode ter 2 das 3 características, tá? E o racismo tem as mesmas características da ação de grupos armados. Então, tanto o racismo quanto a ação de grupos armados civis ou militares são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Já o que nós chamamos de TTT e hediondos, que são tráfico, tortura, terrorismo e os crimes definidos como hediondos, esses são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Percebam que a característica de ser inafiançável é comum a todos eles, mas nenhum deles tem as 3, né? Então, são bons indicativos aí para ajudá-los a resolver as questões sem errar, sem cair em pegadinhas. Sobre as penas,
quero ressaltar aqui 2 súmulas vinculantes que são muito interessantes, que têm relação temática com os concursos de vocês. Então, como a banca tem feito uso de súmulas, elas poderiam muito bem aparecer em provas. A súmula vinculante 56 nos diz que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessas hipóteses os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320 do Rio Grande do Sul. Então, não é porque a administração pública não tem o local adequado para cumprimento de pena que o condenado tem que ficar cumprindo uma pena mais gravosa do que a que ele deveria, né? Então, se não tem a estrutura adequada que o Estado deveria ofertar, isso não é culpa do condenado. Então, isso vai fazer com que ele cumpra a pena numa situação, às vezes, melhor do que a que ele deveria estar, em uma prisão domiciliar, por exemplo, se não existe a estrutura adequada pelo Estado, tá? E a súmula vinculante número 26, para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. É que o artigo 2º da Lei 8.072 traz uma vedação expressa a essa progressão de regime que foi considerada inconstitucional, né? Então, o Supremo está dizendo que não é porque uma pessoa praticou crime hediondo que está vedada para ela a progressão de regime e pode ser necessária a realização de exame criminológico. Isso vai ficar aí a critério do juiz, essa determinação. E a nossa Constituição nos diz, primeiro no inciso 46, que a pena deve ser individualizada, claro. Então, a pena, a fase, né, de imposição da pena, a definição da pena, ela depende, nós temos um processo trifásico que o juiz vai passar para fixar a pena, e isso analisa, nesse processo se analisa as circunstâncias do caso concreto, as características da pessoa, os seus antecedentes. Então, não dá para fixar a mesma pena para todo mundo. As pessoas podem ter praticado o mesmo crime e receberem penas distintas. Então, a ideia da individualização da pena. E lá no inciso 46, a gente tem um rol que é aberto, são só exemplos de penas permitidas no nosso ordenamento, como a restritiva de direitos, a privação da liberdade, a pena de multa. Outras podem surgir desde que não contrarie a Constituição. Já no inciso 47, a gente tem um rol fechado, taxativo, de penas que são vedadas, proibidas no nosso ordenamento. Esse é mais cobrado em provas. Nós temos que saber que a Constituição brasileira não admite a pena de morte, mas tem uma ressalva, o caso de guerra declarado. E essa pena, gente, nesses casos seria por fuzilamento, tá? Código de Processo Penal Militar. Não admite pena de caráter perpétuo, vejam que aqui não tem ressalva, nenhuma das outras tem ressalva, nem de trabalhos forçados, nem cruéis, nem de banimento. Então, as bancas gostam de perguntar sobre essas penas vedadas. Agora, sobre direitos do preso, o inciso 48, assim como nós vimos nas regras de Mandela, ele prevê um direito de estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, deveria haver uma separação das pessoas em estabelecimentos distintos conforme esses critérios. Então, aqui uma preocupação com direitos das mulheres, dos idosos, adolescentes, né? Crianças e adolescentes, que para crianças aqui no Brasil não é possível a punição, mas os adolescentes podem ser internados e para isso existe um estabelecimento próprio. E o inciso 49 vem reforçar que quando uma pessoa é presa, ela está sob custódia do Estado. Então, o Estado é responsável pela integridade física e moral dessas pessoas. Cabe ao Estado protegê-las,
O fato de alguém ser condenado não retira direitos fundamentais dessa pessoa, óbvio, ela permanece com a sua dignidade, todos os seus direitos devem ser resguardados. E caiu na prova do DPEM em 2015, entre outras, assegura-se aos presos a garantia do respeito à sua integridade moral. E a responsabilidade do Estado, gente, é objetiva por tudo que acontecer com o preso. Ou seja, independe da comprovação de culpa, né? Então, ele é realmente responsável por pessoas que ele mantém sob sua custódia. Aí eu coloquei aqui uma questão que já foi muito discutida, hoje é pacífico. O Poder Judiciário pode determinar a realização de obras emergenciais em presídios, né, para garantir direitos fundamentais do preso, porque, inclusive, nós tínhamos pessoas propondo indenizações, ações de indenização contra o Estado por causa da situação degradante que estavam vivenciando ali no sistema penitenciário e o Estado tendo que indenizar essas pessoas, né? Então, melhor agir preventivamente e o judiciário pode determinar que obras sejam realizadas para evitar violação dos direitos das pessoas privadas de liberdade. Repetir aqui o estado de coisas inconstitucional, que nós já falamos sobre ele. Repito, é um tema da moda. Houve uma audiência pública recentemente no STF para discutirmos a situação do nosso sistema prisional. Então, leiam essa definição, que configura, né, esse estado de coisas inconstitucional. E no inciso 50, nós temos um direito que ele é exclusivo da mulher, por razões óbvias. Ele prevê que as presidiárias têm o direito de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isso já foi questionado em prova, se existiria algum direito do artigo 5º que é exclusivo da mulher. Vejam que interessante, existe, e é esse. E é um desdobramento do princípio de pessoalidade da pena. O que é a pessoalidade da pena? A pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado, né? Então, aos herdeiros, aos descendentes, é possível chegar à obrigação de reparar os danos e no limite daquilo que eles herdarem. Mas a pena, ela é pessoal. Então, aqui, um filho não pode ser punido porque a mãe foi presa. Ele não pode perder o seu direito à saúde, à alimentação, o seu direito à amamentação. A criança não pode ser prejudicada. Então, aqui, o objetivo é resguardar o melhor interesse da criança, tá? Esse inciso traz um desdobramento do princípio da pessoalidade da pena. Caiu também na prova do DPEM em 2013. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Questão correta. Sobre a extradição, esse quadrinho aqui resume as regrinhas que nós temos na Constituição, nos incisos 51 e 52. Um brasileiro nato nunca poderá ser extraditado. O naturalizado, às vezes, só em 2 situações. Se ele praticar crime comum antes da naturalização, ou se ele tiver comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins a qualquer tempo, não importa se antes ou depois da naturalização. Já o estrangeiro, em regra, sempre poderá ser extraditado, salvo por crimes políticos ou de opinião. Tá? Então, confiram os incisos 51 e 52. Vamos ver aqui uma questão da prova de escrivão em 2018. Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Está correto. Confiram o artigo 5º no inciso 51. As hipóteses de prisão e os direitos que devem ser assegurados ao preso. Chama atenção para os incisos 61 ao 66 do artigo 5º. A prisão é uma situação excepcional porque a regra é a liberdade. Então, só se admite prisão em flagrante delito, e aí qualquer um de nós pode prender, né? Não precisa de ordem judicial, não aconselho, mas qualquer cidadão pode prender alguém em flagrante, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo
em transgressão militar ou crime propriamente militar, porque para eles existe um regramento próprio. Então, esse inciso costuma aparecer em provas. Lembrem-se que a prisão é uma situação excepcional. A prisão da pessoa e o local onde se encontre deve ser imediatamente comunicado ao juiz competente e à família do preso ou pessoa que ele indicar. O preso tem que ser informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado e o direito que ele tem à assistência de família e advogado. O preso também tem direito à identificação do responsável pela sua prisão e interrogatório, isso para, em casos de eventuais abusos, a pessoa saber quem é que será acionado, quem será responsabilizado. Se a prisão for ilegal, ela deve ser imediatamente relaxada e ninguém deve ser levado à prisão ou nela mantido se a lei admite liberdade provisória, que pode ou não depender do pagamento de fiança. Percebam que o direito de ser levado à presença da autoridade competente não está escrito na Constituição, é o que nós chamamos aqui de audiência de custódia. De onde que vem esse direito? Nós já vimos. Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto dos Direitos Civis e Políticos da ONU. São dois tratados que o Brasil ratificou em 92. O Supremo determinou em 2015 que essas audiências deviam acontecer. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou em 2015. E com o pacote anticrime, essa audiência está prevista no Código de Processo Penal, atualmente, né? Então, outro tema relevante, que também é bastante atual. Questão de prova. Ao preso pode ser negado o acesso à identificação dos responsáveis por sua prisão por decisão da polícia ou para preservar a segurança dos envolvidos. Errado, esse direito está assegurado ao preso sem ressalvas no artigo 5º, inciso 54. Outra questão, são constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Correto, acabamos de ver. Percebam que o direito de mentir não é protegido constitucionalmente, o direito é de permanecer calado. Eventuais mentiras podem ser toleradas, mas não podem se referir à identificação, porque senão a gente pode ter até crime relativo à falsa identificação, né? Então, isso a Constituição não admite. E uma pessoa que não pagou uma dívida pode ser presa no Brasil? A prisão civil é admitida? A Constituição nos diz que não se admite prisão civil, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Ou seja, uma pessoa que não pagou pensão porque não quis pagar, né? Então, o descumprimento foi voluntário e ela não tem qualquer desculpa para não ter feito esse pagamento. Então, o devedor de alimentos pode ser preso. E antes também podia ser preso o depositário infiel, uma pessoa que recebia a obrigação de depositar, de guardar um bem, de ser depositário de um bem, e depois não devolvia esse bem. Se tornava, então, um depositário infiel e podia ser preso. Só que desde 2009, o STF não aceita mais a prisão do depositário infiel, porque o Pacto de São José não admite esse tipo de prisão. Então, o Supremo, para adequar o nosso ordenamento ao Pacto de São José, entendeu que essa prisão não tem mais base legal no Brasil, apesar de estar escrita na Constituição. Cuidado, eu não posso dizer que ela é inconstitucional, porque está escrito na Constituição. Ela é ilícita, porque viola um tratado que está acima das leis, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, o Supremo editou uma súmula para dizer que não se admite mais a prisão do depositário infiel no Brasil. Esse assunto ainda é cobrado em provas. A súmula vinculante 25 prevê que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Gente, é ilícita, não é inconstitucional, porque está escrito na Constituição. É ilícito porque viola o quê? O Pacto de São José da Costa Rica. Combinado? E o Pacto dos Direitos Civis e Políticos da ONU também. Sobre os remédios constitucionais, eu coloquei aqui para vocês os incisos 68 ao 73. Vocês vão ler
Em algumas provas aparece uma questãozinha sobre remédios. São questões tranquilas, literais, então vou aproveitar melhor o nosso tempo com outros aspectos que eu considero mais relevantes, mas não deixem de ler e de ter em mente quando é que eu vou aplicar, né? Quando é que eu vou usar cada remédio constitucional. Vamos só resolver uma questão aqui do DPEM de 2013, que prevê o seguinte: é possível a concessão de mandado de segurança na hipótese de um preso sofrer, por abuso de poder, violência em sua liberdade de locomoção. Errado. Tudo que se refere à liberdade de locomoção, remédio cabível, habeas corpus. E tem que envolver liberdade de locomoção, porque se não envolver, se não houver risco à liberdade de locomoção, não cabe habeas corpus. Se for direito líquido e certo, que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data, vai caber mandado de segurança, que pode ser individual ou pode ser coletivo, né? Então, eles estão previstos nos incisos 69 e 70. Quem pode impetrar MS coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, basta um deputado ou um senador, não precisa de representante nas duas casas. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Esse requisito é só para associações, de estar legalmente constituída há um ano. Se for sindicato ou entidade de classe, não precisa. E ainda temos o mandado de injunção, que é para quando eu tenho um direito, mas não tenho a norma regulamentadora que me permita exercer o direito, né? Então, eu tenho uma omissão, porque está faltando regulamentação para o meu direito. Então, a falta da norma regulamentadora me permite impetrar um mandado de injunção. O habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, é uma ação personalíssima. Eu não posso impetrar habeas data para querer ter acesso a informações de outra pessoa, porque eu estaria violando a privacidade dessa pessoa. As informações são minhas e constam de registro ou banco de dados. Então, para acessar ou corrigir essas informações, se o meu direito for negado ou não for atendido no prazo, eu posso impetrar habeas data e tenho a opção de fazer isso por um processo judicial ou administrativo, né? O habeas data é uma possibilidade. A grande vantagem é de ser mais célere. Então, aqui uma questão de habeas data. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou a de terceiros, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. O erro da questão é dizer ou de terceiros, porque são só informações relativas à pessoa do impetrante. É uma ação personalíssima. E a ação popular, nosso remédio heróico. O cidadão está ali para proteger interesses que não são só dele, são da coletividade. Gente, qualquer cidadão é parte legítima, não é qualquer pessoa, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular para proteger o patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. E se esse autor agir de boa fé, ele não tem que pagar as custas judiciais e ônus da sucumbência, né? Porque ele está agindo em prol da coletividade. Se ele agir de má fé, ele vai ter que pagar. Então, a gente diz que é um remédio que o cidadão, que é o brasileiro no gozo dos direitos políticos, tem o poder de usar para proteger toda a coletividade, tá bom? Então, principais direitos no artigo 5º, a meu ver, que podem aparecer aí nas provas de vocês. Sobre direitos sociais, que estão na nossa Constituição, do artigo 6º ao 11, nós temos que ter em mente que existem alguns princípios diferenciados para interpretarmos esses direitos. A interpretação não é a mesma que se dá aos direitos do artigo 5º. Então, que princípios são esses? Primeiro, que nós precisamos de algumas condições mínimas para ter uma vida digna. Já sabemos que o Estado não consegue nos assegurar todos os direitos sociais, né, para todos os brasileiros,
e ao mesmo tempo, então ele vai ter que fazer algumas escolhas e nós vamos escolher aqueles direitos que são mais importantes para termos uma vida digna. Então, a ideia de um mínimo existencial. O Estado tem que nos assegurar aquele mínimo necessário para que tenhamos uma vida digna. Já que não dá para assegurar todos os direitos, esses direitos sociais devem ser garantidos na maior medida possível, tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Repetindo aqui um princípio que nós já falamos lá em Direitos Humanos, que é a proibição do retrocesso social ou do regresso, o efeito cliquet, que também pode receber o nome de não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais, e a gente sabe que significa que não podemos retroceder na proteção desses direitos, só podemos melhorar, progredir, avançar, ampliar a proteção. As políticas públicas já conquistadas devem ser mantidas ou melhoradas. Nós não podemos perder políticas públicas de concretização desses direitos sem que outras sejam postas em prática no lugar delas, né? Porque isso significaria um retrocesso. Então, a gente diz que a manutenção do nível de realização legislativa. A gente tem direito de manter o que já foi conquistado, ou, melhor ainda, se conseguirmos melhorar essa proteção. Qual vai ser a defesa do Estado? Quando alguém pede para o Estado para garantir direito à saúde, à educação, o que ele vai dizer? Não tenho dinheiro, não tenho vaga mais nas creches, não consigo pagar esse tratamento de saúde, não consigo fornecer esse medicamento. O que o Supremo vem dizer? Essa resposta do Estado, né, de dizer que não tem dinheiro suficiente, é conhecido como reserva do financeiramente possível. É o Estado dizendo, não tenho recursos necessários, e o Supremo disse, não basta alegar isso, o Estado tem que comprovar que realmente não tem condições financeiras de garantir o direito, porque esses direitos não são favores. O Estado tem a obrigação de garanti-los. Né? Então, em um eventual conflito entre falta de dinheiro e dignidade humana, o que tende a prevalecer? Dignidade, né? Então, o Estado ele tem que realmente comprovar quando ele não tem condições financeiras suficientes de assegurar um direito, e o Judiciário ainda pode mandar o Estado fazer melhores escolhas, distribuir melhor o seu dinheiro. Então, temos situações que o município alega que não tem dinheiro para manter a merenda escolar nas creches, né, nas escolas municipais. O que o Judiciário fez? Determinou o bloqueio de recursos do município para o time de vôlei e mandou o município cuidar primeiro da merenda escolar, claro, né, que é muito mais importante. Então, estamos falando de valores constitucionais, da alimentação, da educação e desporto, a proteção também dos direitos relacionados ao esporte, mas nesse caso tem prioridade, né, a questão da merenda escolar. Então, o Judiciário pode determinar isso. Quais são os direitos sociais que nós temos? Nós temos um rol que é aberto, é meramente exemplificativo no artigo 6º da Constituição, mas decorem quais são esses direitos, porque às vezes a banca pergunta por eles. E mais, pergunta quais são do texto original e quais foram acrescentados por emenda. Então, olha só, eu vou passar aqui um mnemônico para ajudá-los a memorizar esses direitos, e eu quero já destacar aqui que 3 deles foram acrescentados por emenda. Então, o que não tinha? Qual direito social que não tinha no texto original da Constituição? Moradia, que veio com a emenda 26 em 2000, alimentação com a emenda 64 em 2010, transporte com a emenda 90 em 2015. Muito cuidado, CESP adora perguntar isso. Direito à felicidade não está previsto na Constituição. Nós tivemos uma proposta de emenda nesse sentido, a PEC da felicidade, mas não vingou, né? Ainda não temos aí no artigo 6º o direito à felicidade. Então, quais são os direitos que nós temos no artigo 6º? Para ajudá-los a memorizar. Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis prossegue transportando preso. O que é isso, professora? Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, o PRO, de proteção à maternidade e infância,
segue de segurança, transporte e previdência social. Ah, professora, que besteira. Gente, não tem problema, se ajuda a memorizar, é válido, né? Eu penso assim, tudo que ajuda a memorizar o que vocês precisam saber em provas é válido. E aí, para fecharmos os direitos sociais, coloquei aqui uma diferenciação super importante que o Supremo fez recentemente sobre vacinação, já que estamos falando aqui, um dos direitos sociais é o direito à saúde, né? Merece destaque nesse momento o direito à saúde. Vou falar lá na ordem social dos artigos que vocês devem ler, porque eu penso que pode vir uma questão envolvendo direito à saúde. O Supremo disse o seguinte: a vacinação, existe uma diferença entre vacinação compulsória e vacinação forçada. Então, o que o Supremo disse? Que o poder público pode determinar que as pessoas se submetam compulsoriamente à vacinação. Então, a vacinação pode ser compulsória. O que o poder público não pode fazer é forçar fisicamente uma pessoa a se vacinar, né? Obrigá-la fisicamente. A vacina depende do consentimento do indivíduo, mas o Estado indiretamente pode obrigar a pessoa a se vacinar com medidas de coerção indireta. Então, o Estado vai dizer, tudo bem, você pode até não se vacinar, mas você vai sofrer restrições em vários direitos fundamentais, né? Desde que essas restrições estejam previstas em lei, e tanto os estados, quanto o DF, quanto os municípios podem fazer isso através de lei. Então, vejam as teses fixadas pelo Supremo. A vacinação compulsória, gente, às vezes a banca copia esses trechos, por isso que eu estou passando com vocês. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, restrição de frequentar determinados lugares, restrição, né, a direitos fundamentais, não pode participar de um concurso, não pode fazer vestibular. Então, enquanto a pessoa não comprovar que foi vacinada, ela pode sofrer restrições, desde que essas restrições estejam previstas em lei, sejam proporcionais e as vacinas devem ser distribuídas de forma universal e gratuita. Essas limitações podem ser feitas por todos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios, tá? E aqueles pais que não queriam vacinar os seus filhos, alegando que a vacinação violava sua crença ou convicção político-filosófica? O que o Supremo decidiu? Não tem isso. Tem que vacinar, sim, ainda mais que a gente tem ali um menor, né, gente? Se você, adulto, não quer se vacinar e sofrer as consequências, problema seu, mas não pode fazer isso com o seu filho. Então, está aqui a decisão do Supremo. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina, que registrada em órgão de vigilância sanitária tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei. Então, aqui a previsão de que seja com base em um consenso médico. E aqui no finalzinho, em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e convicção filosófica dos pais ou dos responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Obrigar o pai a vacinar os seus filhos não está violando liberdade de crença ou convicção filosófica ou poder familiar desses pais. Eles são obrigados a vacinar seus filhos, tá bom? Então, decisões interessantes, recentes, que ainda não caíram, mas podem cair em provas, né? Para fecharmos esse bloco, nacionalidade, vocês vão ler todo o artigo 12, mas eu quero ressaltar aqui que a banca mais gosta de cobrar cargos privativos de brasileiros natos. Então, uma das hipóteses de tratamento diferenciado entre natos e naturalizados, que em regra não se admite para não violarmos o princípio da igualdade, mas uma das hipóteses previstas na Constituição é justamente a previsão de cargos que são privativos dos brasileiros natos, e nós temos que saber quais são. Dividimos esses cargos em duas colunas, uma primeira relacionada à sucessão presidencial e a outra relacionada a cargos de defesa e proteção do Estado.
Então, vamos pensar o seguinte: se o presidente e o vice-presidente da República precisam ser brasileiros natos, todo mundo que pode ocupar esses cargos também precisa, né? Então, quem que pode provisoriamente ocupar, na linha sucessória, quem que pode ocupar a presidência da República? Presidente e vice são privativos, além deles, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Só que no caso do STF, não é só o presidente, qualquer ministro, para ser ministro do STF, tem que ser brasileiro nato. Do STJ, não, tá? Só do STF. Então, gente, o presidente do CNJ, por consequência, sempre vai ser brasileiro nato, que é o presidente do Supremo, e presidente e vice do TSE também serão brasileiros natos, porque eles vêm do Supremo Tribunal Federal, são ministros do Supremo. Na outra coluna, os cargos relacionados à proteção e defesa do Estado, nós temos os membros da carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e um único ministro de Estado, que é o ministro de Estado da Defesa. Ministro das Relações Exteriores, não. Ministro da Justiça também não. Então, ministro de Estado tem um único que é privativo de brasileiro nato. Ministro de Estado da Defesa. Cuidado para não confundir isso em provas, tá? Sempre cobrado essa questão, não é difícil, é o famoso mp3.com. mp3.com é o nosso mnemônico para memorizar os cargos privativos de brasileiros natos. Outra questão importante sobre nacionalidade, essa é a mais cobrada pela banca CESP-Cebrasp. Perda de nacionalidade, artigo 12, parágrafo 4º. Primeiro, é importante dizer que os casos previstos no artigo 12, parágrafo 4º, o rol que nós temos ali é um rol taxativo. A lei não pode ampliar hipóteses. Caiu na prova da PRF a pergunta, até em direitos humanos foi questionado isso, se os tratados internacionais podem ampliar as hipóteses de perda de nacionalidade. Não podem. Lembra os que nós falamos? Os tratados são sempre para melhorar nossos direitos, nunca para piorar. É o princípio da norma mais favorável. Então, só essas hipóteses já previstas é que podem gerar perda de nacionalidade. Coloquei entendimento do Supremo para vocês. E temos dois tipos de perda. A perda-punição, que é do inciso 1º, então será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Como estou falando de cancelamento de naturalização, isso aqui só é possível para o brasileiro naturalizado. Não dá para cancelar naturalização de um nato, né? Então, ele está pagando por ter praticado uma atividade nociva ao interesse nacional. Isso aqui requer uma ação judicial, que é uma ação de cancelamento de naturalização. Então, é por sentença judicial. A outra hipótese no inciso 2º vale tanto para natos quanto para naturalizados. É o que nós chamamos de perda-mudança. O que é isso? Se um brasileiro, seja nato ou naturalizado, adquirir outra nacionalidade, vai perder a brasileira, a menos que ele comprove que houve reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, ele é brasileiro, nato ou naturalizado e está recebendo outra nacionalidade de forma originária. Ele vai ser também italiano nato, por exemplo. Ele vai conseguir cumular, tá? Ou segundo caso, ele está se naturalizando em outro país, então não é nacionalidade originária que ele vai receber, mas ele tem uma justificativa para se naturalizar. Houve imposição, olha só, não é porque ele quis, ele teve que se naturalizar, porque aquela era uma condição para a sua permanência em território estrangeiro, ele teve que se naturalizar para continuar naquele país, ou para exercer direitos civis naquele país, para trabalhar, por exemplo, ele teve que se naturalizar. Então, se ele provar isso para o Estado brasileiro, ele não perde. Se ele adquirir outra e não se encaixar nas exceções, vai perder a nacionalidade brasileira. Essa perda-mudança vale tanto para brasileiros natos quanto para brasileiros naturalizados. Tivemos um caso recente no Supremo de uma brasileira que era nata,
se naturalizou nos Estados Unidos sem ter necessidade, porque ela já tinha o green card. O que aconteceu com ela? Ela perdeu a nacionalidade brasileira porque ela se naturalizou norte-americana e depois disso ela foi extraditada. Então, cuidado, que às vezes eu vejo os alunos falando: o Supremo permitiu extradição de brasileiro nato. Negativo. Ela perdeu a nacionalidade brasileira, depois disso é que ela foi extraditada. Ela já era naturalizada norte-americana, tá? É o caso da Cláudia, que foi acusada pela morte do ex-marido norte-americano. Lembram-se disso? E aí ela foi extraditada para ser processado por esse crime lá nos Estados Unidos, certo? Então, pessoal, vou finalizar aqui esse bloco e no próximo nós finalizamos a nossa revisão com executivo, segurança pública e a nossa ordem social. Até já!